Boa tarde, pessoal. Hoje é 9 de dezembro, essa é a nossa quarta aula síncrona. E o tema de hoje é a meditação como a escuta do coração e o papel dos mantras. Esse é o mantra, essa é a palavra-chave para a nossa atividade de hoje. Eu preciso aqui fazer constar que as poucas pessoas, quero dizer que quem tem interesse em avançar, né, no entendimento da meditação, a primeira ideia é compromisso, e meditação significa disciplina. Então, a presença, a não ser que por um motivo de força maior, ela é importante, mas eu jamais iria arrumar algum instrumento para forçar isso, até porque meditação é uma palavra que vai junto com consciência, com quem quer desenvolver a consciência e a autonomia, a capacidade de reger a si próprio, né? Então, é exatamente o contrário. Não é alguém que só saiba andar regulado por uma lei de outro, né? Então, aqui a gente quer que a pessoa esteja presente porque ela tem interesse, ela quer estar presente para te dar proveito. Então, eu faço esse lembrete porque a disciplina é importante, essa interação. Aqui a gente forma uma egrégora, ainda que uma egrégora virtual, mas funciona. E é importante essa experiência. Então, queria fazer esse lembrete. Também, outra coisa é que aqui nós tiramos as dúvidas, porque como eu estou presente aqui nessa hora, qualquer questão, qualquer ponto do material distribuído, tudo isso a gente pode trazer aqui como material de discussão. Não é só a pergunta que não caiu na prova, é para ver se eu estou entendendo, se eu estou avançando nessa compreensão crítica da disciplina. Isso é muito importante. Está aqui, ó. A quarta aula do AVA, né? Essa aqui, ó, nossa quarta aula, que já traz o terceiro mini questionário, mas ela tem aqui essa entrevista com o João Cabazin. Essa entrevista é muito interessante porque é uma brasileira que está entrevistando esse médico zen, que é uma das principais autoridades na área de mindfulness. Foi ele que desenvolveu os principais protocolos de mindfulness. Então, é claro que eu recomendo que as pessoas procurem assistir esse vídeo para ter uma ideia dessa prática de origem budista, né? E também, nessa mesma quarta aula, tem um vídeo meu, né? Que é esse vídeo aqui, né? Que não precisa mostrar ele agora, mas é onde eu apresento a Bhagavad Gita. E é a partir desse olhar diferente do olhar introduzido pelo Cabazin que nós vamos fazer a abordagem da nossa aula de hoje, que é para tratar dos mantras. Antes, eu preciso lembrar que as práticas de meditação, em geral, né, elas nascem com as escrituras sagradas, em especial com a escritura sagrada mais antiga do mundo, até onde eu saiba, que é o Rig Veda. Então, as meditações, elas costumam ser precedidas ou de pranayamas ou de mantras. E como nós já vimos, quando nós tratamos do Dhyana Mantra Hansa, os pranayamas não são simplesmente exercícios respiratórios, mecânicos. Eles envolvem um ato de consciência. Isso nós já vimos lá, já ficou lá. Então, o tema de hoje são os mantras, que é esse segundo modo de eu me preparar para uma prática de meditação. Quando eu me preparo por meio dos pranayamas, é toda aquela ideia em torno da respiração, que nós já vimos, para prestar atenção e tudo mais, né? Com relação aos mantras, é um pouquinho diferente. Então, e o que é que são os mantras? Esse é o nosso tema.
Nós vimos, né, como eu disse, que a nossa disciplina ela se baseia em torno de 6 metáforas e 4 mantras. E, na verdade, eu posso até dizer que com um mantra eu consigo reconstruir todas as metáforas e os demais mantras. E tem vários modos de abordar isso, mas não importa. Os 4 mantras que a gente selecionou para essa disciplina, por razões distintas, são esses que a gente já falou um pouquinho. O primeiro é o Om, obviamente, e para quem quiser saber mais sobre esse mantra, eu recomendo fortemente assistir o vídeo do Campbell, que está lá no Ava, né? Sobre o mantra Hansa. Está no Ava, está nos artigos do livro blog, que eu já descrevi. Do mesmo modo, esse mantra aqui, eu gosto de destacá-lo porque ele fala desses 3 níveis da realidade, né? Objetivo, subjetivo e transcendente, né? Então, ele me mostra como eu superar a realidade dual, né? Polarizada, de sujeito, objeto, dentro, fora, esquerda, direita, que existe uma coisa maior que me encaminha para a transcendência, e isso é dado por esse mantra que aparece na Bhagavad Gita. E o outro mantra é esse mantra Om Namo Narayanaya, que, como eu quero explicar hoje, tem a ver com a Bhagavad Gita e com os 2 personagens da Gita, Krishna e Arjuna. Então, eu queria começar por aí. E como a gente vai falar de mantra, eu quero primeiro dar algumas experiências, porque eu sei que tem gente que não sabe o que é mantra, tem gente que já viu falar, tem gente que conhece muito, e tem gente que escuta todo dia. Então vamos devagar, vamos primeiro dar alguns exemplos e depois discutir esse tema, né? Então deixa eu ver aqui se eu compartilho agora. Foi só para dar uma ideia, né? Eu já fiz a entoação desse mantra Om Namo Narayanaya. Eu quero explicar por que esse mantra, porque ele é importante. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso falar sobre os mantras de uma forma geral. Então, para começar a se compreender, primeiro, o que são os mantras. Segundo, os textos onde eles surgiram, que foram os Vedas, que nós já vimos. E terceiro, o seu contexto dentro da vasta literatura do sânscrito, eu já tinha deixado para vocês, né? Lá no Ava, na plataforma virtual de aprendizagem, e também no livro blog, os links para os vídeos do professor Abílio Pérez, do canal Yoga Mandalão, do Facebook. Eu acho que esses vídeos são extremamente didáticos e já colocam a gente assim no contexto que a gente precisa. Além disso, claro, eu posso aqui hoje acrescentar algumas palavras, né, àquilo que é tratado pelo professor Abílio. Então, eu vou retomar daí. Primeiro, eu preciso lembrar o seguinte, que não há uma definição consensual de mantra. O mantra pode ser definido como uma palavra, um som repetido para ajudar na concentração, na meditação, pode ser entendido como aquilo que torna possível, inclusive, a contemplação ou a meditação. Para muitos, para ser mantra de verdade, a sua origem tem que ser divina e não ter autoria humana. Ou seja, tem que ser de inspiração divina, que é exatamente o que se dá com o texto dos Vedas, né? Ou das escrituras sagradas, de modo geral, né? Então, originalmente, os mantras correspondiam aos hinos sagrados dos Vedas e envolviam 4 aspectos. O Rishi, ou seja, o vidente, que primeiro viu o mantra, a sua métrica, a deidade que corresponde ao mantra, e, quarto,
o resultado que o mantra, que a entoação do mantra produz, ou seja, uma iniciação, uma coisa assim. Então, o mantra, em suma, é uma expressão sagrada, uma fórmula de poder, um som, uma sílaba ou um grupo de sílabas em sânscrito. Na sua forma mais simples, a gente sabe que é o símbolo Om, né? A palavra mantra, em si, ela deriva da raiz verbal man, que quer dizer pensar. M-A-N, igual o homem em inglês. Man, pensar. Tra quer dizer instrumento. Então, mantra indica um instrumento para o reto pensar. Ele sugere aquilo que vai me levar a um pensamento estruturado em conformidade com o real, né? Em conformidade com aquilo que vai me levar à realização espiritual. Esse é o sentido clássico do mantra. Mas é claro que na linguagem popular, você está cansado de falar expressões como o mantra da economia, o mantra do ministro da educação, o mantra, ou seja, como o jargão daquela área, aquilo que se dá como verdade, que é tido como verdade, aquela expressão, né? Esse no sentido popular. Mas no sentido conforme ele nasceu, é esse que eu apresentei para vocês. E para entender melhor o que significa a entoação do mantra e o porquê da gente se valer do japa mala. O que é o japa mala? Mala é um termo sânscrito que significa guirlanda ou colar, né? Japa é entoação. Então, a entoação da guirlanda ou colar, né? Japa mala, na verdade, japa mala é um tipo de rosário, igual do católico, né? É um rosário, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um japamala, né? Um japamala. Ele tem 108 contas, 108 pecinhas. E essa última aqui, que é a que segura tudo, que é o número 109. Mas eu conto 108. Então é normal você ver as pessoas com um japamala e puxando as continhas, né? Enquanto entoam o mantra. Você fica aqui assim, né? Puxando as contas enquanto entoa o mantra. Essa ideia de utilizar assim o japamala tem um sentido, embora para a gente, até ocidental, pareça estranho. Por que eu preciso contar quantas vezes que eu estou entoando o mantra? Ou quantas vezes eu faço o ciclo de 108? Existe uma razão para isso, né? E antes de falar dessa razão, eu quero falar mais algumas coisinhas. Primeiro que outro nome do japamala é Rudraksha. Rudra é sinônimo de Vishnu, e essas contas, elas são como se é o Aksha, são os olhos, é como se fossem os olhos de Rudra, de Vishnu. Esse é o nome de uma semente indiana, como era originalmente feito os japamalas, né? Então, se as pessoas não sabem, o rosário católico ele foi copiado daí. Quando os cristãos, pela primeira vez, chegaram à Índia, em contato com essa tradição, com essa cultura, eles deram origem ao rosário, para fazer as ladainhas, entoar as ave-marias e tudo mais, né? Então, essa é a origem. E por que 108 contas especificamente? Agora vamos só... É curiosidade, mas é bom saber, né? Por que são 108 contas? É que o mala representa a trajetória eclíptica do Sol e da Lua no céu. Então, os yogis, eles dividem essa trajetória em 27 partes iguais. E cada uma dessas partes teria 108 graus. Cada um associado a um tipo de energia. Então, fazer uso do japamala seria uma forma simbólica da gente se conectar com os ciclos cósmicos que governam o universo, né? Além disso, eu não sei que verdade tem nisso, né? Mas esses yogis acreditavam que a distância entre a Terra e o Sol
era de aproximadamente 108 vezes o diâmetro do Sol. O Sol teria aproximadamente 108 vezes o diâmetro da Terra. E a distância entre a Terra e a Lua seria de aproximadamente 108 vezes o diâmetro da Lua. Então, isso tudo vai gerando na gente a ideia de que nós representamos uma espécie de microcosmo que reflete o macrocosmo, o sistema solar. E essa é uma das razões pelas quais os antigos sábios consideravam o número 108 como sagrado. A gente pode dizer até que existe 108 passos, 108 degraus entre a consciência humana comum e a luz divina no centro do nosso ser. Então, cada vez que a gente recita um mantra utilizando o Japamala e dando essa volta, né, de 108 passos, né, nós estamos dando mais um passo, a gente estaria dando, em direção ao nosso sol interior. E a gente diz também que existe um total de 108 linhas de campos de energia que convergem para formar o chakra cardíaco. O que seriam os chakras? Seriam essas linhas de energia, as intersecções dessas linhas de energia formariam esse centro de energia do nosso corpo. E o chakra cardíaco teria essas 108 linhas. E a linha central seria chamada de Sushumna, para quem conhece yoga, está acostumado com as práticas do yoga e tudo mais. Além de tudo, né, quando eu pego o número 108, o 1 expressa a unidade, o não dualismo, né, e a ideia de Deus, a gente pode dizer. O 0, obviamente, tem a ideia de perfeição na prática espiritual, indica o vazio, o nada, né? E o 8 representa o infinito, a eternidade. Então, 108, 108, de novo, tem um entendimento aí, assim, místico, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque o tema de hoje, agora que eu vou entrar na matéria, é o mantra Om Namo Narayana, que nós já vimos nos encontros anteriores, que ele sintetiza as 6 metáforas sobre a arte, a ciência da meditação. Eu já falei disso, né? Por que ele sintetiza as 6 metáforas, né? Porque ele expressa o diálogo da Gita, que é o diálogo entre Nara e Narayana, já que Nara é Arjuna e Narayana seria Krishna. Nara representa o ser humano, Narayana, aquilo que é imutável no ser, ou seja, o divino, o sagrado, né? A divindade. Então, é a partir daí que eu entendo o mantra Om Namo Narayana, que, obviamente, no contexto mais religioso e sectário, ele tem 1000 outros entendimentos. O Fernando Fratani está levantando a mão. Quiser fazer uma pergunta, Fernando, por favor. O Rubens, você está me ouvindo? Perfeitamente. Tá. O Rubens, é só para te dar ajudar numa coisa aí. Na escola pitagórica, quando se vai falar de numerologia, eles dividem a vida da pessoa numa roda de 360 graus. E o grau 108, para Pitágoras, quando a pessoa passa por esse grau 108 na vida dela, aquele grau quer dizer para ela o seguinte: olha, preste atenção o que vai acontecer na sua vida, que você vai ficar sabendo o que você veio fazer nesse mundo. Exatamente, quando você falou grau 108, eu falei assim, gente, é o grau de Pitágoras que sinaliza a roda de 360, de 30 e 30 graus, né? São 12 signos, enfim, 12 casas astrológicas, enfim. Mas o grau 108 é preciso. Então ele diz, cuidado, vê o que você vai estar fazendo, vê o que vai aparecer como oportunidade na sua vida, porque ali, o que você estiver fazendo ali é o que você vem fazendo nesse mundo. Só para dar uma ajuda aí, né? Eu te agradeço, né? E existe, claro que isso não é certeza, mas existem alguns místicos orientais, né, que dizem que a própria palavra, eu não vou dizer isso, não vou garantir, estou dizendo que é uma coisa que se diz, né, que a palavra Pitágoras, na verdade, é o modo de se dizer Pita Guru. Pita quer dizer pai, né? Então, o Guru pai, o mestre pai,
ou seja, seria um termo do sânscrito, em referência ao contato que haveria entre a tradição mística da Grécia e da Índia. Eu não vou garantir que isso é autêntico, estou dizendo que se diz isso, né? Pitágoras, né? Então, só para assim, complementar a tua contribuição. Te agradeço. Isso me traz de volta aqui para a ideia do mantra que a gente vai tratar hoje, né? Que é esse mantra Anarayana, que eu dizia que ele sintetiza as metáforas, porque ele se refere à Gita, que nós já vimos e também está nos vídeos que eu já tratei. Se não estiver claro, vocês têm que me fazer pergunta a qualquer momento, ou depois que a gente passar a apresentação, porque a Gita é esse diálogo, que já expliquei, já está nos vídeos e também nos textos do livro-blog, entre os dois personagens, que um é Nara e outro é Narayana, como eu estava dizendo aqui. São os nomes de Arjuna e Krishna. E, obviamente, esses dois personagens são figuras arquetípicas que nos remetem a essas duas vozes interiores, que nos remetem aos dois pássaros, que é a primeira metáfora, que nos remete à unificação dos dois pássaros, que é o cisne e Hansa. Então, a partir daí, eu vou dando conta de todas as metáforas por meio desse mesmo mantra, já que é a Om Namo Narayanaya. Então, é a metáfora que retrata a Bhagavad Gita, e dentro da Bhagavad Gita estão as outras 3 metáforas menores, que incluem a disciplina espiritual, né, para se chegar à meditação. Eu tinha falado já outras vezes. A metáfora da tartaruga, do barco, e a metáfora do dia e da noite. Então, isso só para a gente lembrar que esse mantra ele aparece já nos Vedas. O videozinho do Abílio vai explicar o que são os Vedas. Alguns textos meus, acho que eu também falo disso. E também em várias Upanishads. Isso é só para constar, ninguém precisa checar isso, até porque eu nem sei se existem essas Upanishads traduzidas para o português. Narayana Upanishad, Atma Bodha Upanishad, Tarasara Upanishad. Não importa, é só para dizer que isso é uma coisa que vem de muito longe, né? Então, esse mantra, as pessoas, se você procurar no Google, é diferente do tratamento que eu estou dando aqui, vai falar que o significado dele é misterioso, ou então uma religião vê de um jeito, o outro acha que Narayana é o deus das águas, e por aí vai. Eu não estou falando da mitologia em torno do termo, eu estou falando sobre esse significado mais profundo, entendido a partir dessa metáfora da Bhagavad Gita, né? Então, nesse sentido, esse mantra que é misterioso para a religiosidade popular, ele tem o seu significado totalmente revelado no texto da Gita, que pode ser lido como a sua interpretação final. Essa é a minha leitura, né? Que a Gita é uma representação do mantra Om Namo Narayanaya, que é esse diálogo entre Krishna e Arjuna, que expressa a rendição de Arjuna para Krishna, que é o que diz o mantra Om Namo Narayanaya, que daqui a pouco eu vou começar a explicar isso melhor, né? Então, Arjuna e Krishna, eles podem ser vistos como esses dois pássaros, já disse, mencionados lá no Rig Veda, que são unificados no pássaro Hansa das Upanishads. Já vimos isso. E na Gita, né, Arjuna representa Nara. O que significa Nara? Nara em sânscrito quer dizer o ser humano. E Krishna representa Narayana. O que significa isso? Aquilo que é imutável no ser humano. Nara e Yana. Né? Então, aquilo que é imutável no ser humano é o seu aspecto divino, sagrado. Então, quando eu entendo a quadriga, que representa a Bhagavad Gita, que na quadriga o quadrigueiro é Krishna, e Nara está ali do lado, é como se Nara representasse a esfera egóica do ser, representando a personalidade, às vezes eu posso dizer assim,
e o Krishna representando aquela instância mais profunda, ou seja, aqueles dois pássaros. E a própria quadriga seria, então, uma metáfora para o corpo humano. E dentro do corpo humano, a representação arquetípica dos dois pássaros, das duas vozes, que quando eles se unificam, eu tenho o objeto final da meditação. Então, desse modo, esse mantra expressa a rendição espiritual. A palavra Namo significa rendição. De Arjuna, então é como se Arjuna estivesse dizendo Om Namo Narayanaya, né? Por quê? Porque Namo quer dizer eu me rendo, eu me curvo, né? Eu me unifico com, né, Narayana, que é Krishna. E o que é isso? Eu falei Narayana, mas o que é Narayanaya? Porque o sânscrito, a função sintática não é dada pela posição na sentença, mas pela terminação das palavras. Elas se modificam no final para designar função sintática. Então, Narayana, quando vira Narayanaya, a função sintática pode ser objeto direto ou indireto. Então, quando eu digo Om Namo Narayanaya, estou dizendo Om, né, que é essa ideia que eu sempre começo os mantras por aí, para dar essa ideia de consciência cósmica e tudo mais. Eu me rendo. Função sintática, objeto direto ou indireto. A. Narayana. Om Namo Narayanaya. Então, o mantra Namo Narayanaya, ele nos prepara para os 3 níveis da meditação, como a gente vai ver depois, que é o que trata a Gita. Está lá no Om Tat Sat, que é a meditação objetiva, subjetiva e transcendental, com relação ao ser, né? Então, quando eu pronuncio Om, eu imagino que eu estou dentro do espírito cósmico, que abarca todo o universo, né? Está dentro e fora de nós. E aí, a partir daí, quando eu digo Namu, eu digo o ser humano se rende à expressão do sagrado, né? Ao Espírito Santo, que habita no seu próprio ser, ao seu alento vital, né? Ao sopro divino, à vida, se rende à vida, ao milagre da vida, que somos nós, né? Nessa conexão com o eterno, com o infinito, né? Então, e eu faço essa rendição pleno de alegria e felicidade. Então, essa é a atitude mental de entrega que a gente faz quando pronuncia esse mantra. Então, os mantras, em geral, eles nos preparam para a meditação. Tem gente que diz que o mantra é uma meditação. Não, eu acho que ele vai colocando a gente nesse estado preparatório para a meditação, né? Então, a minha ideia agora, eu queria fazer um convite para que a gente fizesse uma pequena prática de mantra, onde a gente vai chegando ao estado de meditação, só para experimentar ali por uns 5 minutinhos, que é um caminho diferente do caminho percorrido quando eu uso os pranayamas, a ideia da respiração e tudo mais, né? Então, olha só, eu vou dar 1 minutinho para todo mundo se preparar, né? Ou seja, ter certeza agora que o celular está desligado, o cinto da calça está desapertado, tirou o sapato, encontrou uma posição confortável no chão, numa cadeira onde eu possa ficar com a coluna ereta, e que eu possa relaxar totalmente o corpo, né? E onde eu possa ficar assim sem ser interrompido por uns 10, 15 minutinhos, né? E eu vou buscar uma posição onde eu fique imóvel ao longo desse tempo, né? Então, estou imaginando que todos estão nesse espaço. O mantra é Om Namo Narayanaya, né? A gente pode ir repetindo isso, mas daqui a pouquinho eu vou colocar esse mantra para ir ajudando a gente nesse processo, tá bom? Então, pronto. Vamos começar essa pequena prática. É uma pequena prática só. Deixa eu ver aqui, então, sentados, né? Buscando uma posição confortável, a coluna ereta,
o corpo totalmente relaxado. Vamos fechar os nossos olhos, fechar suavemente a boca. E vamos nos concentrar inicialmente na nossa própria respiração. Totalmente relaxados, com a boca suavemente fechada. Respiremos suavemente, inspirando paz e exalando amor. Gradualmente, acalmamos a nossa respiração, inspirando e exalando o ar pelas narinas, de maneira tranquila e suave. Deixemos de lado as preocupações externas. Simplesmente inspiramos paz, inspiramos a energia cósmica e irradiamos amor. E agora, vamos nos concentrar no nosso pensamento, na região entre as sobrancelhas. E imaginemos aí um sol radiante de luz. Concentrados nesse ponto de luz entre as sobrancelhas, inspiremos, imaginando estar atraindo a energia cósmica que alcança o fundo do nosso coração, estimulando o desabrochar em nós do amor puro e universal. E entoemos mentalmente o mantra Om Namo Narayana, enquanto continuamos com o pensamento concentrado nesse sol radiante de luz entre as sobrancelhas, inspirando a energia cósmica e irradiando amor. Não nos preocupemos com os nossos pensamentos. A repetição mental do mantra, em estado de concentração, nesse ponto de luz entre as sobrancelhas, naturalmente acalma todos os pensamentos, fazendo cessar o seu fluxo, até que reste apenas o mantra e o seu ponto de apoio, o sol, entre as sobrancelhas.
Om Namo Narayanaaya. Om Namo Narayanaaya. Após termos entoado o mantra, com devoção e amor pelo número de vezes pré-determinado, permaneçamos por alguns minutos concentrado nessa luz do sol refletida entre as sobrancelhas, que é a luz que se irradia do nosso próprio coração. Permaneçamos em paz, sem fazer nenhum esforço, com a respiração suave e tranquila, plenos de alegria e de poder. Permaneçamos assim por alguns minutos. Encerramos, assim, esta pequena prática introdutória. Podemos abrir os nossos olhos. Namastê. Deixa eu compartilhar com vocês um vídeo curto. Isso aqui é uma coisinha muito interessante. Que é para o que é um mantra, de verdade? Mantra é aquilo que ajuda a gente nesse processo, né? É claro que ele teve aquela origem, foi originalmente concebido lá nos Vedas. Mas isso não quer dizer que hoje em dia a gente não tenha um instrumental, um aparato que produza as mesmas coisas. Eu gosto de acreditar que já foi produzido na língua portuguesa um mantra fantástico. Aliás, eu quero hoje, isso que eu quero compartilhar, é isso que eu considero o primeiro mantra da língua portuguesa, que é o que eu vou compartilhar agora com vocês. Então, e esse tema é dedicado ao país em geral. Eu gostaria de ouvir uma coisa uníssona, mas não autoritária. Tá bom. É uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Esse país volte a ter alegria e o coração tranquilo, para que as pessoas aprendam a sorrir. A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo.
compartilhar mais uma coisinha que está num outro formato, mas vamos supor que vocês queiram ter assim visões distintas, inclusive da minha, sobre a importância da Bhagavad Gita, dessa leitura, como a gente está vendo aqui, né? E de outros colegas. Eu participei há algum tempo de um debate que foi publicado mais recentemente agora, e eu vou deixar o link onde está esse debate. Vocês vão ver, assim, são 3 participantes, né? Eu e mais 2 colegas. Os 3 com visões distintas sobre esse mesmo assunto. Eu acho isso muito importante para mostrar como esse tema é complexo, né? E é o que também justifica essa nossa disciplina, porque foi exatamente o olhar, conforme eu defendi ali naquele debate, que me possibilitou essa leitura que eu estou apresentando aqui na disciplina. Só para... E ficou muito bom, porque os outros 2 palestrantes são melhores do que eu, né? Tem mais experiência, inclusive, e um deles tem uma trajetória acadêmica internacional assim muito forte já, né? Como professor visitante em várias universidades pelo mundo. Então eu recomendo assistir a esse debate para se ter uma visão assim mais consistente e crítica sobre o conteúdo da Bhagavad Gita, que no livro blog, no AVA e aqui nas nossas aulas, eu estou apresentando assim de uma maneira um pouco mais simples e que possibilita a gente tirar todas essas conclusões, como, por exemplo, em relação a esse mantra que a gente estudou hoje. Eu só vou mostrar o link e eu já passo para as nossas discussões. É só para dizer, só queria compartilhar esse link. Então, não sei se está aqui, deixa eu ver se eu preciso aumentar aqui a fonte. Então, aqui, né? É um podcast lá do estado de São Paulo, né? Do Estadão, que tem como presença, né? Do professor Dilip Londo, esse é um grande amigo meu, que é esse professor que eu tenho muito respeito, né? O professor Lúcio Varela, que é uma das maiores autoridades dentro do Bhaktivedanta, o movimento Bhaktivedanta, e estou eu aqui complementando a mesa. E esse podcast é um podcast curto, tem 57 minutos. Vocês vão ter uma ideia de como esse tema ele pode se abrir assim, em várias frentes, em várias direções. Mas eu queria compartilhar, porque vocês vão ter oportunidade de ver o que eu falo, contraposto com o que colegas de peso da área, que pensam diferente de mim, falam também, tá bom? E essa música, eu já vou responder o Márcio, mas é só para terminar, porque tinha acabado de ouvir a música Coração Tranquilo. Imagina em 1990, que ninguém sabia o que era mantra ainda no Brasil, alguém cantar uma música, como se fosse uma música, com a estrutura de mantra. Para mim é um mantra. Para mim é um mantra. Nunca ninguém disse isso, mas eu estou dizendo, é o primeiro mantra em língua portuguesa, para mim, né? Eu vejo assim. E a coragem que ele teve em fazer isso, num ambiente ainda totalmente hostil, difícil, e aí sim, já passando para o que o Márcio tinha observado, né? As pessoas não têm a menor ideia, nem do que é meditação, nem do que é mantra, nem do que é concentração. Você está dando ali uma balinha, um tira-gosto para a pessoa ir percebendo como é importante você se permitir esse momento de contato, de equilíbrio com você mesmo, para ir se descobrindo. Mas é claro que ninguém ali da plateia, muito menos o Jô, naquele momento, né, tinha a menor noção ou condição de entender o que o Walter Franco estava propondo para a turma, naquele ambiente, tudo era muito hostil ainda. Hoje em dia a realidade é outra, como você lembra, né? Então, qual é o perigo de hoje em dia, que é o que você traz muito bem, é o da banalização, né? Então, não é a repetição que vai tornar a prática mecânica,
mas é o teu estado de espírito, é a tua condição, é o teu compromisso, né? Porque quando a gente vai fazer prática de meditação em qualquer escola, se estiver lendo os artigos do livro blog, vai mostrar que todas elas têm uma disciplina muito rígida, né? Que exige comprometimento. Então, exatamente como eu comecei, inclusive, a aula de hoje, dizendo, não adianta estar aqui só para ganhar o crédito. Você vai ter uma visão caricata do que é meditação. Porque se você não se comprometer com a disciplina, o resultado não vem. Porque isso não é uma técnica. Você está indo além da técnica, né? Então, inclusive mencionando a tua história com nada de errado, então você é feliz com a prática de Yoga Nidra. Isso é muito bom, é muito importante, né? Por quê? Porque isso é uma prática de relaxamento, que não vou chamar isso de meditação jamais. Não tenho o menor... pelo contrário, essa prática de relaxamento é para que as pessoas que levam uma vida totalmente desestruturada ainda, totalmente desconectada do sagrado, do profundo, da natureza, com ansiedade, com problemas de trabalho, com problemas de família, naquela correria maluca, né? De repente você faz uma prática daquela, ela já te traz um pouco de paz. Mas esse é o tira-gosto, porque essa prática não está exigindo de você nenhum tipo de compromisso, de reforma, de mudança interior, né? Que promova o teu ser, que é o que é exigido da meditação. Então, no estágio da prática de meditação, você faz um certo esforço, não é uma certa coisa passiva. Você tem que ter uma certa motivação para ir contra aquilo que o teu ego, às vezes, está pedindo, que é aquilo que o teu corpo está pedindo, né? Porque é como se você fosse se tornar um atleta olímpico, por exemplo. Como você fosse se preparar para ser um concertista de piano, né? Você, claro, você gosta de tocar piano, mas tem uma parte ali de exercício que você precisa superar e fazer, porque existe uma definição no yoga que diz assim, né? Que... Como é que é? Deixa eu ver se eu lembro a frase. Como é que é? Aquilo que é doce como mel. Tem dois caminhos, né? O caminho dos vícios, que é contrário à meditação, é aquele que começa doce como mel e termina amargo como fel. O caminho do yoga, da meditação, pelo contrário, em geral ele começa árduo, estéril, né? Ele é árido, desértico no início, é amargo como fel, e no final ele é doce como mel, como recompensa pelo teu esforço, pelo teu envolvimento. Então, na experiência que você me relatou, o que eu concluo é que você está bem e feliz no estágio que você está e com a paz que a prática de relaxamento te traz. Prática de relaxamento. Mas ela não vai te levar ao crescimento interior, ela por si só. Ela te traz um estado de reequilíbrio geral, né? A meditação é uma coisa que vai um pouco além, mas que exige esforço e exige a pessoa querer esse processo de crescimento interior. Então, é por isso que eu disse que essa disciplina, eu não vou exigir presença, porque eu estaria enganando a mim mesmo e as pessoas. Porque a presença vai fazer com que ela tivesse vindo aqui obrigada a cumprir uma agenda. Mas o que a disciplina da meditação quer construir é exatamente o contrário. É que a pessoa se emancipe dessa servidão ao outro e tenha a autonomia para gerir o seu destino. Então, se ela estiver aqui, é porque ela quis, ela decidiu, porque ela acha importante para ela e para o crescimento dela. E se ela não acha assim, nada de errado que ela não venha, né? Tem que procurar outros caminhos, para deixar cada um se encontrar nessa vida, no seu lugar.
né? Agora, é claro que eu não deveria, mas eu fico, às vezes, um pouco frustrado, né? Porque quando a gente olha para a realidade brasileira e sabendo de tudo que a meditação poderia fazer como instrumento de transformação social dentro do caminho do bem, né? Dentro de um caminho harmonioso. Então, e vendo assim, a crise em todos os níveis só aumentando, é claro que eu fico um pouco triste, porque eu queria que essa disciplina florescesse mais rapidamente. Porque o meu ideal é que ela vire uma disciplina para ser oferecida para toda a universidade. O primeiro ano da universidade devia ser para todo mundo ter essa disciplina. E as pessoas deveriam assistir com prazer, e num centro de convivência, que a universidade não tem, deveria ser criado um centro de convivência para os estudantes, uma série de salas, e inclusive com espaços para uma série de atividades, inclusive para meditação, para você relaxar, se preparar para uma prova, tudo mais. É uma ideia, né? Com o tempo, a meditação vira uma preocupação para ser vivida o tempo todo, o dia todo. Mas, vamos dizer, eu faço meditação há muito tempo. Mas quando isso acontece, às vezes acontece também, são ciclos, né? Não tem nenhum problema, eu fico sem meditar, qual o problema? Eu já tive anos da minha vida que eu não falhei nenhum dia em fazer minha prática de meditação. Nem um dia. Todo dia de madrugada eu fazia minha prática. E depois eu passei muito tempo, até anos, sem fazer a prática de meditação. E depois eu voltei a fazer. Depois, quando você vai aprofundando, você começa a perceber que existe uma forma de meditação na ação. Só uma prática que vai te preparar para o teu dia a dia. E aí, quando eu falei que essa ideia, quando a tua respiração, Hamsa, é consciente. Quando eu estou respirando dessa forma consciente, eu entro no estado de meditação. É esse estado que eu tenho que levar o dia todo, o tempo todo. Que foi o exemplo que eu dei nas outras aulas. Quando às vezes você pode estar numa fila estressado, você vai agir de um jeito, de repente você se reconecta, igual está no exemplo daquela meditação minuto. Nós também já exemplificamos nas aulas anteriores. Você entra naquela faixa. O ideal é ficar sempre naquele estado, né? Porque a meditação se dá pela busca da perfeição em todas as ações, em tudo que a gente faz, é a busca da perfeição. Senão você banaliza a meditação. Por isso, de novo, que eu disse, né? Se você tem um dia mal vivido, um dia desleixado, um dia indisciplinado, não adianta ir para casa dormir e acordar para fazer a prática de manhã, porque a tua mente não foi preparada nem treinada para que a prática flua, para que teus pensamentos se harmonizem. Se você passou 24 horas do dia fazendo tudo ao contrário. Então, o que te prepara para que quando você fecha os olhos, a tua meditação seja bem sucedida, é para que quando você estiver com os olhos abertos, você esteja o tempo todo meditando em cada mínima ação que você executa. A ação que tem que ser cheia de paz, amor, compaixão, em busca da verdade, da justiça, do verdadeiro. Se eu tenho essa preocupação o tempo todo de busca da perfeição, né? Esse esforço de me trabalhar, de trabalhar pelo bem em geral, quando eu fecho os olhos, a paz que eu gerei em mim, é ela que conduz o processo de meditação. Então, quando as pessoas deixam de vir aqui, o que elas estão me apontando é que elas não se esforçaram para levar uma vida minimamente regrada. Então, a desmotivação é em função da vida que elas preferem estar levando, que não é essa vida mais disciplinada, que é o que exige a meditação. Porque a meditação não é só assim uma coisa que parece que é meio uma curtição zen, né? De descompromisso. Pelo contrário, é um compromisso tão grande, que o taoísmo sabe disso com perfeição, né? Que se confunde com o descompromisso. Porque é como se fala na expressão máxima do taoísmo, né? Que é o Wu Wei. É o agir pelo não agir. Ou seja, eu me adequo tão perfeitamente às leis da própria natureza que eu me conduzo por elas, né? Igual diz o Zeca Pagodinho, né? Vida leva eu, deixa a vida me levar, não sou eu que me navega, quem me navega é o mar. Ou seja, quando eu conheço as leis, igual o Amir Klink, me coloco no fluxo com essas leis, é como se eu não estivesse fazendo nada. Mas ele fez tudo, ele buscou a perfeição no seu fazer.
E a perfeição no fazer se confunde com o não fazer, taoísta. Então é isso que leva à meditação, é a busca dessa perfeição. Pronto. Eu, de minha parte, estou feliz e contente. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Pois não, professor Graham, né? Oi, só para fazer a observação, seguindo o que falou o Lucas, é que uma coisa que eu já percebi que quando eu inicio a meditação já cansado por outros motivos, geralmente isso me leva a dormir um pouco, se cai. Acho que isso é um efeito natural da meditação quando a pessoa já está cansado por coisa dos outros motivos. Só essa é a observação. Te agradeço, professor Graham, né? De fato, eu tinha esquecido disso e é importantíssimo. E mais importante do que o professor Graham falou, para quem presta atenção nas entrelinhas, né? É a energia que o movia, que é essa energia da compreensão, da compaixão e do entendimento. Esse é o movimento da meditação. Então, eu agradeço duplamente a lembrança do professor. E pronto. Podemos encerrar por hoje? Alguém quer falar uma última palavra? Então, pessoal, eu quero agradecer a todos aqui, né? Eu vou encerrar a nossa gravação e a gente se vê na semana que vem para a nossa última aula antes do recesso. Então, a todos, estou saindo, vou encerrar a nossa gravação, tá certo?